Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e glorificado. Salve Maria, salve. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido e querida de Deus, paz e bem, uma santa e abençoada quaresma. Jesus hoje, por meio da palavra, vem mais uma vez nos orientar, nos conduzir, nos mostrar o seu caminho. Estamos no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. E isso é muito importante, porque o capítulo 5, capítulo do grande sermão de Jesus, na qual ele fala das bem-aventuranças e tantas outras coisas relacionadas diretamente a como devemos viver, como devemos agir, como devemos reagir, como devemos nos entregar a Deus. E aí vem esta palavra dele, que ele nos ensina a dar pleno cumprimento à lei de Deus e às profecias. Em primeiro lugar, Jesus aqui vem nos garantir que Deus não muda. Isso é importante, que nós estejamos muito atentos e que nós tenhamos ciência desta verdade. Deus não muda. Deus não se atualiza. Ah, mas então Deus fica para trás? Então Deus se torna antiquado? Não. Nós não podemos olhar para Deus somente com os olhos limitados da nossa humanidade. É impossível alcançar Deus somente com a razão humana. Para que a gente possa se aproximar o máximo dele, nós precisamos do próprio Deus. Nós precisamos suplicar ao Espírito Santo que ele nos dê o entendimento e a capacidade de enxergar o nosso Senhor. Nos dê a capacidade de ouvir o nosso Senhor. Nos dê a capacidade de discernir. Então, não é que Deus precisa ser atualizado
ou precisa ser repaginado, qualquer coisa do tipo, como tudo na história humana, né? Que passa, as coisas passam ao longo do tempo. Não. Deus é o Senhor de tudo. Deus é o Criador. Deus está infinitamente acima de cada um de nós. Então, Deus se mantém. E desta forma, Jesus vai nos garantir: nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei. Ou seja, eu vim para entregar-lhes a plenitude da revelação. Eu vim para lhes mostrar o tamanho do amor de Deus por cada um de vós. O tamanho do meu amor por cada um de vós. E eu vim para lhes resgatar. Por isso, Jesus vem por nós, para o nosso resgate, mas esse resgate para nos ligar novamente ao Pai. Volto a dizer que não muda. Portanto, nós precisamos seguir os mandamentos. Nós precisamos ouvir atentamente o sermão do capítulo 5, ler e buscar viver intensamente tudo aquilo que o Senhor nos propõe. E nós precisamos almejar o céu. O céu é a meta do cristão. E Jesus vem nos ensinar algo muito efetivo nessa caminhada. E a primeira leitura reforça isso daqui. Jesus vai dizer: quem pratica os mandamentos e os ensina será considerado grande no reino dos céus, ou seja, vai entrar, vai passar pela porta estreita. E a gente termina a nossa reflexão de hoje com esta palavra. É importante, é fundamental buscarmos de todo o coração. Gente, o final do capítulo 5, né, Jesus vai falar: sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Nós precisamos buscar essa perfeição, e a perfeição de Deus está no amor. E nós precisamos desejar e buscar cumprir os mandamentos do Senhor por amor a Ele. Na certeza de que quando cairmos, porque nós vamos cair, que a gente volte logo, que a gente se converta, cada queda seja um grande caminho de conversão para mim e para você. Esse é o nosso caminho. Esse precisa ser nosso desejo do coração, seguir a Deus. Não impor limites ou barreiras ou condições. Aqui vem o primeiro passo, praticar. E o segundo passo, ensinar. Tão importante. A primeira leitura vai dizer, né? Ensina a teus filhos e netos, ensina quem está perto de você. Porque muito se sabe que aquele que aprende e ensina, ele guarda melhor. O problema de matemática, você aprende ele, depois ensina para o outro. Você fica craque naquilo dali. Com Deus também é assim, nós precisamos cumprir. E quando nós cumprimos, nós começamos a entrar nessa dinâmica do amor de Deus e de querer fazer as coisas que Deus nos propõe, a gente percebe que a gente passa a ensinar. Não é só pela fala, pela pregação, não. O mais importante é ensinar pelo exemplo. São as obras da fé. E a gente entra nesse caminho e vai ensinando naturalmente, porque nós já estamos com os olhos fixados em Deus. E vamos trazendo quantos Ele quiser.
Porque o importante no caminho com o Senhor não é que nós tenhamos seguidores, a gente já até falou isso recentemente. Não. O importante é que por meio da nossa palavra, por meio das nossas ações e atitudes, quem está à nossa volta enxergue a trilha que conduz a Jesus. Se não for assim, nós precisamos implorar a misericórdia de Deus para que Ele trabalhe em nós, mas que o trabalho seja dele. Nós precisamos, como Maria, sempre mostrar o Senhor. Maria é aquela que apresenta Jesus. Que no nosso caminho a gente também possa praticar, pois não dá para ensinar sem a prática. Depois, apresentar a todos o caminho do Senhor, o caminho do encontro com Cristo. Que a gente possa ser caminho para que aqueles que Deus quiser usar por meio da nossa vida alcancem o olhar de Jesus. Pois Jesus está sempre a nos olhar. Precisamos alinhar o nosso olhar com o olhar dele. Querido Jesus, nós queremos te agradecer por tua palavra e te pedir que nos dê essa graça de olhar nos teus olhos e perceber que o Senhor também nos olha nos olhos. Essa conexão de profundo amor, de intimidade de verdade. Que o Senhor nos dê essa graça de alcançarmos a Ti e alcançarmos o Teu olhar. Muito obrigado, Jesus, e para que isso se cumpra, nós te pedimos. Fica conosco, pois precisamos de Ti. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Amém.